Nesse vídeo você conhecerá os 5 hábitos que, segundo a Bíblia, levam à prosperidade. Você já se perguntou o que diferenciam as pessoas prósperas daquelas que não são? Já se questionou por que alguns conseguem crescer financeiramente enquanto outros só estão ali tomando porrada, perdendo, sempre se frustrando? Aquelas pessoas que só passam por dificuldade. Pois é, tem uma diferença gritante. Embora muitos atribuam a prosperidade ou a falta dela ao governo, ao sistema ou à distribuição de renda, é importante destacar aqui que esses fatores influenciam, mas não determinam. De acordo com o relatório da UL Flux, por exemplo, 60% dos multimilionários construíram as suas fortunas por mérito próprio. Agora, a pergunta central é: o que leva alguém a enriquecer? O que impulsiona a prosperidade? Então presta atenção. Os resultados financeiros são alcançados por meio de hábitos financeiros. Para enriquecer, são necessários hábitos que conduzam à riqueza. Nós somos, em grande parte, os resultados das nossas escolhas. E a Bíblia revela surpreendentemente quais são esses hábitos enriquecedores. As Sagradas Escrituras indicam todo o caminho para o progresso financeiro. E esses são os hábitos que eu vou apresentar aqui para você nesse nosso vídeo. E uma coisa muito importante: a Bíblia não promete riqueza financeira para ninguém, nem mesmo para os cristãos fiéis, ok? Isso significa que nós não devemos exigir riqueza de Deus por seguir os princípios bíblicos. No entanto, é inegável que aqueles que seguem esses princípios financeiros das Escrituras estão muito mais propensos à prosperidade financeira e espiritual. Pois é, essa é uma realidade. Em resumo, ao seguir o conselho bíblico, você estará muito mais inclinado a essa prosperidade financeira, mas não deve, em hipótese alguma, negociar com Deus. Não faça isso. O primeiro hábito é viver abaixo dos seus meios. O primeiro hábito enriquecedor é viver com menos do que se ganha. Isso significa que você não pode gastar tudo o que recebe. Tem que reservar uma parte dos seus ganhos. E isso é o que a Bíblia recomenda. Lembra lá da história do José do Egito? Durante aqueles 7 anos de abundância, seguido dos 7 anos de escassez, viver abaixo dos meios permitiu ao Egito enfrentar a escassez e acabar prosperando no meio da crise. Esse conselho também está presente em Provérbios: tesouro desejável e azeite há lá na casa do sábio, mas o homem imprudente acaba desperdiçando. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas não tem o hábito de viver abaixo dos seus meios e acabam gastando tudo o que recebe. E para prosperar financeiramente é necessário adotar esse primeiro hábito. O segundo hábito é ter mais de uma fonte de renda. Como diz o velho ditado: não coloque todos os seus ovos em uma única cesta. A forma mais óbvia de minimizar riscos é dividir os ovos em cestas variadas. Ter apenas uma fonte de renda é muito perigoso, mesmo que você tenha um emprego fixo ou uma empresa de sucesso. Pode dar ruim. Veja o que diz em Eclesiastes: plante pela manhã a sua semente e até à tarde não deixe as suas mãos descansarem, pois você não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Cuidado com as tuas sementes. Eu lembro de um dia em um restaurante com um amigo muito próximo. Nós ficávamos pensando em novas fontes de renda. Nós analisávamos cada detalhe do restaurante, o cardápio, a sobremesa, o que faltava, o movimento da casa. Pessoas com esse hábito enxergam oportunidades onde ninguém mais vê. Crie também esse hábito, tá bom? Seja um pouquinho fuxiqueiro. Com o tempo, isso tornará natural no teu ser e você vai ficar muito mais propício às boas oportunidades. O terceiro hábito é fundo de emergência. O fundo de emergência é um valor guardado que só pode ser usado em situações realmente necessárias, sejam elas negativas, como um desemprego, ou positivas, como uma oportunidade de investimento. Veja o que diz também Eclesiastes: debaixo do sol, vi ainda que não é dos ligeiros a carreira, e nem dos valentes a batalha, porque tudo depende do tempo e do acaso. Você pode seguir a Deus o tempo todo, mas não está imune aos imprevistos da vida. Mas sábio é estar preparado. E uma das formas de se preparar é com um fundo de emergência. Presta atenção. O que diz lá em Eclesiastes 7? A sabedoria serve de defesa, e como de defesa serve o dinheiro. Quando eu fiquei numa época muito complicada da minha vida,
Foi um dos fundos de investimentos que eu havia feito que sustentou a minha casa por mais de um ano. Foi esse fundo que me deu tranquilidade para eu iniciar alguns dos meus projetos financeiros e manter a casa em ordem. Isso me salvou e pode salvar você. O quarto hábito é: invista. Você precisa investir. Esse é o próximo passo depois de viver abaixo dos seus meios. A parábola dos talentos em Mateus 25 mostra claramente sobre isso. O Senhor espera de você sim que você multiplique tudo aquilo que Ele confiou, seja em renda fixa, fundos imobiliários, imóveis ou empresas. Comece de onde você está. Precisa investir. Você pode ter um pouquinho de medo no início, mas é natural. Com o tempo e um pouquinho de entendimento, a sua autoestima cresce e os resultados acabam aparecendo. O quinto hábito é buscar por sabedoria. Provérbios 3 diz: Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire por conhecimento, porque a sua mercadoria é muito melhor do que a prata e a sua renda é muito maior do que o ouro fino. A sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Saber economizar não é o mesmo que economizar. Muitos sabem economizar, mas poucos fazem. Em Provérbios 13 diz o seguinte: todo homem prudente age com conhecimento, mas o tolo, ele propaga a insensatez. Você precisa estudar sobre renda fixa, renda passiva, fundos de emergência, investimentos, ações, planejamento e mais do que isso, você precisa agir com sabedoria e com intenção. Esses são os 5 hábitos bíblicos que levam à prosperidade. Viver abaixo dos seus meios, ter mais de uma fonte de renda, ter um fundo de emergências, investir e buscar por sabedoria. Não está difícil. Eu tenho 2 notícias para você. A boa é: cada um desses hábitos pode transformar radicalmente a sua vida. A má notícia é: nenhum deles é fácil no início, mas todos eles são possíveis para você. Seja paciente. Comece com um hábito, depois outro, e assim a sua vida vai ganhando força e você vai tendo mais intenção. E quer uma ajudinha? Entra na minha mentoria individual e eu vou te ajudar a alcançar os seus objetivos através da espiritualidade. Dá uma olhada no link aqui da descrição. E se você tiver dúvidas ou sugestões, deixe aqui nos comentários. E se esse vídeo aqui fez sentido, curta, comente e compartilhe. E não esquece, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e lembre-se, a sabedoria é a verdadeira riqueza e que a partir de hoje ela seja uma rotina na tua vida. A gente se vê em breve no nosso próximo vídeo.